Fala galera, mais um giro esportivo aqui no Portal Salvador FM. Pois é, estamos começando o segundo nesse estilo, que a gente ainda pode chamar de novo. Meu parceiro aqui, Vini e Daniel, para a gente falar. Dia de hoje pesado, viu? 2 jogos, dupla Bavi em campo, Copa do Brasil, quinta fase da Copa do Brasil. 2 jogos pedreiras, né? Tanto Vitória quanto Bahia na noite de hoje, né, Vini? Vamos nessa porque já começou a quinta fase para alguns times. A gente lembra que nessa fase é aquele início dos times que são da Série A, da elite do Campeonato Brasileiro, começam a ingressar na competição em busca da taça. Dupla Bavi entrando em campo hoje com 2 jogos que prometem reencontros importantes ali. O Bahia enfrentando a equipe do Remo na Arena Fonte Nova a partir das 19 horas e logo após, a partir das 21h30, o Vitória visita a equipe do Flamengo. A gente vai destrinchar todos os cenários desses 2 jogos aí da dupla Bavi entrando em campo. Já que você começou falando que o jogo, a primeira partida é 7h30, né? 7 horas. 7 horas, o jogo do Bahia e Remo. Bahia e Remo se reencontram, tiveram um encontro no Campeonato Brasileiro. O Bahia, posso dizer, chamar de goleada, né? 4-1. Pode chamar, até porque foi um vexame, né? O jogo do Campeonato Brasileiro, jogando no Mangueirão, fora de casa, lá em Belém do Pará. O Bahia começou até na frente com o Everaldo, só que o Remo foi buscar a virada e aplicou um sonoro 4-1 com o segundo tempo apagadíssimo do Bahia. E outro embate dessa partida interessante é o reencontro do Bahia com o Léo Condé. Léo Condé, treinador que dirigiu aí por muito tempo o Sport Clube Vitória e agora vai estar aí treinando a equipe do Remo. Na verdade, já na primeira partida já era o Léo Condé, né? Já era o Léo Condé que venceu aí por 4-1 a equipe do Bahia. E agora o Bahia vai ter pela frente novamente o Remo. E eu falo de cenários, viu, Vini? Primeiramente o cenário do Bahia, que vive um bom momento no Campeonato Brasileiro, e o Remo não consegue sair da draga da zona do rebaixamento. A gente conversava aqui em off, eu acho que a gente falou no programa passado também, que eu acho que existe eu acho que quem pode escapar dessa zona de rebaixamento é o Remo, falando do Campeonato Brasileiro. Porque o Remo contratou bem, só que tem um elenco desentrosado, são 24 jogadores aí contratados para a temporada do Remo e esse time precisa de entrosamento. Eu acho que tem boas peças e para uma competição mata-mata, eu acho que tudo pode mudar. Esses caras podem se encontrar em campo. Ainda mais quando a gente fala do Léo Condé, que é um cara que o Bahia já sabe bem disso, que sabe montar o time ali, principalmente para jogos de mata-mata. O tricolor baiano já sofreu com o Léo Condé no Remo, mas também com o Vitória. A gente lembra que ele é campeão baiano de 2024, justamente contra o próprio Bahia. É claro que agora é uma outra realidade, uma outra vertente, até porque quando a gente compara a campanha dos times, tanto do Bahia quanto do Remo atualmente, o Remo é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, mas ganhou do Bahia, inclusive, no Campeonato Brasileiro, só que agora é uma outra realidade. É uma realidade de Copa do Brasil, que o Bahia chega mais sólido, mais consolidado, é favorito sim para essa partida, joga ao lado do seu torcedor na Arena Fonte Nova e pega um Remo que, como você disse, Barreto, trouxe várias peças novas, mas ainda desentrosado, ainda deixando a desejar bastante para esse início de temporada. Lá tem Aleph Manga, né? Tem Aleph. Iago Pikachu. Tem o Vitor Bueno, também conhecido pela passagem aí no São Paulo, Santos, sim. Jogador rodado. Todos esses aí, na verdade, jogadores rodados. O Vitor Bueno que surgiu na época de São Paulo, né, com a grande promessa ali no meio de campo, mas que não vingou, né? Posso dizer que não vingou, assim, pelo menos para o futebol. Existia grande expectativa, principalmente para o futebol europeu, mas não rolou para o Vitor Bueno. Você prefere começar Copa do Brasil, né? Mata-mata, você prefere jogar primeiro em casa e decidir fora ou ao contrário? Eu sou mais de decidir em casa. Sim. Jogar primeiro ali, sem tanto peso fora de casa, conseguir um bom resultado, um empatezinho, quem sabe, e decidir em casa. Eu acho que o Bahia tem que fazer o papel de mandante hoje, porque a partida lá no Mangueirão, lá ele, vai ser pesada, vai ser pesada, casa cheia, jogo de mata-mata, torcida empolgada, torcida do Remo é igual a torcida do Bahia, torcida de massa, que lota estádio e, por exemplo, não está abandonando o time. Não. O time está ali na zona de rebaixamento, ela não está abandonando.
Primeiro porque vive um grande momento, né? Que é voltar a jogar Série A, até aqueles confrontos de Série A. Então, na Copa do Brasil, acho que é importantíssimo o Bahia conseguir fazer um resultado positivo e largo, né? Para ter uma vantagem fora de casa. Não, com certeza. O que a gente tem observado do time do Rogério é um problema antigo de criar oportunidade, mas desperdiçar muitas chances. Então agora é a realidade de mata-mata que não pode ser desperdiçada. E o torcedor do Bahia, desde a eliminação na pré-Libertadores, traz a Copa do Brasil como uma espécie de obrigação, entre aspas. Por que eu digo entre aspas? A gente sabe que o histórico do Bahia em Copa do Brasil ainda é modesto, querendo ou não. O tricolor baiano nunca chegou numa semifinal, o máximo que ali chegou foi nas quartas de finais. Então busca trazer essa edição pela primeira vez, quem sabe chegar na semifinal, disputar ali entre os 4. E por que não sonhar com o título? Porque o Bahia, depois que deixou a pré-Libertadores, teve o calendário mais folgado da temporada de 2026 em relação à temporada de 2025. Então o torcedor já cria essa expectativa de brigar por algo maior. Eu digo mais, viu? É uma resposta, um treinador Rogério Ceni tem que dar uma resposta para o torcedor do Bahia, tendo visto que o Bahia saiu ali logo no início da Libertadores, o Bahia, pelo regramento, não conseguiu a Sul-Americana, então Copa do Brasil é uma competição que o Bahia pode chegar finalmente em uma fase de semifinal. Ficou aquele gostinho contra o Grêmio, né? Foi. Da última vez, mas agora é a chance. O Remo é um adversário que o Bahia, sem dúvidas, pode passar aí, chegar às oitavas de final tranquilamente. Vai ser, como a gente disse, jogo pegado, mas o Remo, como a gente já falou aqui, não vive um bom momento, não tem entrosamento na equipe, tem um fator ser mandante nessa primeira partida, construir o resultado, então chegou a hora de aproveitar. E dentro de campo vai ter novidade também na equipe do Bahia, né? Novidade no uniforme, né, Vini? Novidade no uniforme, como a gente tinha antecipado aqui no portal Salvador FM, novo manto do Bahia, camisa tricolor, uniforme 2, com listras ali brancas, de uma formato menor, uma formatação menor em comparação às antigas, os antigos uniformes do Bahia, e listras vermelhas e azul no mesmo padrão. E a novidade também é que agora é a primeira camisa com gola do Bahia desde a iniciação ali da parceria com a Puma. Então, estreando esse novo uniforme, novo padrão, com gola, com manto tricolor, dando origem ali também uma homenagem aos torcedores icônicos do tricolor baiano e também aos 95 anos do Bahia, porque no dia 1º de janeiro deste ano, o tricolor completou 95 anos de história, criado lá em 1931, então carrega todo esse peso e agora vai estrear justamente contra o Remo na Copa do Brasil. Precinho salgado pro torcedor, viu? Praticamente R$600 aí. A camisa do Sport Clube Bahia é muito caro. Eu acho que tá mais caro até, estava comentando com o Vini, acho que tá mais caro até que a camisa da seleção brasileira. A camisa do Bahia, um precinho salgado para o torcedor, a camisa infantil na faixa de R$300, quase R$400. Então o torcedor que quer, né, o manto novo, vai ter que desembolsar uma grana ou dividir, parcelar em 12 vezes no cartão. Coça o bolso. Tira o escorpião porque tá salgado demais. Tem um modelo mais simples. Sim. Ali. Esse de 599 é o modelo jogador, que é o mais completo, que os jogadores realmente usam ali. Tem um modelo torcedor que é mais em conta, só que 300 e lá vai fumaça também, né? Quase R$400. Muito caro. Eu acho que isso afasta o torcedor, não aproxima de jeito nenhum. O cara não tem condições de comprar, o torcedor mais simples não tem condições de comprar. E aí vai para as camisas alternativas, né, que tem no mercado aí, porque não tem condições real de comprar a camisa do clube. R$600 no dia de hoje para uma camisa de futebol é muita muito caro. Mas também ao lado de ter a Puma como confeccionando as camisas do Esporte Clube Bahia, né? Um preço já praticado. A gente até comentava no giro passado que a gente achava que ia ficar na casa de R$300, R$400 e quase 600 é muito salgado. Agora vamos falar do outro lado, vamos falar do Esporte Clube Vitória, que tem uma pedreira, meu amigo.
uma pedreira. Eu vou pedir primeiro, antes da gente começar a falar da partida em si, para você fazer um apanhado, né? Um apanhado do que o Vitória tem fora de campo, prejuízo para o treinador Jair Ventura, o Vitória que praticamente vai entrar com um time alternativo para enfrentar o Flamengo no Maracanã. O prejuízo é enorme, são 13 desfalques, eu vou até pegar a cola aqui para não faltar o nome de ninguém, viu? 13 desfalques só do departamento médico. É o seguinte, Claudinho, Richelli, Pedro Henrique, Renato Kaiser, Gabriel Baralhas, Matheus Silva, Jamerson, Neres, Camutanga, Edu, Rubem Ismael, Dudu e Fabri. Esses 13 jogadores aí do Vitória lesionados fora da partida contra o Flamengo, que acontece nesta quarta-feira, a partir das 21h30, lá no Maracanã. O prejuízo é enorme para o técnico Jair Ventura. Desses desfalques aí, os principais são Renato Kaiser e Gabriel Baralhas, que tiveram lesões confirmadas exatamente na última partida. Desfalques importantíssimos, porque a gente já vinha falando nos últimos giros aqui que o Baralhas vinha sendo a principal peça do meio de campo do Vitória. Era quem vinha ditando o ritmo, era quem vinha pisando na área, quem vinha fazendo ali a contenção, quem era o pitbull ali do Leão. E o Renato Kaiser é aquele cara do ataque que é responsável por fazer gol e também por cadenciar muitas vezes a bola no ataque do rubro-negro. 2 desfalques de peso, só que ao todo são 13 baixas, é mais do que um time titular, Bahia. Renato Kaiser, que é o titular absoluto da posição, tem o René aí disputando posição com ele, mas o Kaiser, desde a temporada passada, é o dono da camisa 9 do Sport Clube Vitória. O Baralhas, como o Vinícius já falou, fazendo uma excelente temporada e tem informação, viu? O Departamento Médico do Sport Clube Vitória ainda não confirmou, mas a expectativa é que o Baralhas fique de fora 4 partidas, viu? Até se recuperar, uma lesão mais séria do que o Departamento Médico estava esperando. Desfalque, entanto, Vitória que já desde o início da temporada não pode contar com o Dudu, né? Com o Dudu. Então agora tem um desfalque do Baralhas. Treinador Jair Ventura, como a gente vem falando aqui, tá tirando leite de pedra, reinventando o elenco. A gente teve o Cândido agora, né? O Luan Cândido, né? O Lucas Cândido, desculpe. Luan Cândido. O Luan Cândido jogando de zagueiro. Uhum. Ele já tinha atuado de zagueiro na carreira, mas há muito tempo jogava como lateral. Tem a informação que ele pediu ao treinador Jair Ventura para voltar de fato a ser zagueiro, a concorrer a uma vaga no elenco como zagueiro no Sport Clube Vitória. E ele atuou bem, né, contra o Corinthians. Fez uma dupla de zaga boa ali com o Kaká. Foi uma boa dupla de zaga, mas o treinador Jair Ventura tendo que arranjar dentro do próprio elenco, que já é limitadíssimo o elenco do Vitória, soluções para um elenco que está estourando ao longo da temporada, e uma temporada que ainda não chegou nem na sua metade. E aquela história, além do coice a queda, porque o Vitória, que já vem sofrendo com esses problemas do departamento médico, ainda cai no sorteio justamente com o time que hoje não tem para onde correr, é o bicho-papão do Brasil. Em termos de futebol, é o futebol mais bem jogado do Brasil, é o Flamengo. E elenco também, né? Elenco, para mim, é disparadamente o melhor da América do Sul, que até em relação ao Palmeiras, que sempre desponta, sempre briga por título, para mim o Flamengo hoje tem um elenco muito bom. Por sinal, o Flamengo vai ao campo contra o Vitória com um time alternativo, vários jogadores do time reserva. Aí vem o torcedor... Ah, não, é o time reserva do Flamengo. Pelo amor de Deus. A maioria dos jogadores do time reserva do Flamengo seriam titulares em qualquer outro time do Brasil. Com certeza. Sai do banco ali Plata, de vez em quando. Sai do banco Bruno Henrique. Sai do banco Everton Cebolinha. Pelo amor de Deus, se você parar para contar no dedo o que é que sai do banco de reserva do Flamengo, é um time titular em qualquer equipe do futebol brasileiro. Aí, por exemplo, hoje você não tem o Paquetá, você tem o Saul. Imagina. Pois é, o Pedreira, o Vitória tem torcedor aí falando, só não quero tomar de 8, né? Lembrando da goleada que o Vitória sofreu para a equipe do Flamengo, por 8, tomando 8 gols, uma partida duríssima fora de casa. Vi uma postagem engraçada hoje nas redes sociais, agora há pouco, torcedor falando, Jair, hoje é dia de entrar com 2 goleiros, 4 volantes, 6 zagueiros. A expectativa, o sentimento do torcedor do Vitória é esse, de fato é esse. Fechar a casa do jeito que der, bola pro mato, que o jogo é de campeonato, e tentar tirar pelo menos
um empate lá no Maracanã para vir com a vantagem para Salvador. Mas uma partida muito, muito difícil, principalmente com todas essas lesões que o Vitória tem em campo, Vini. E o esquema é esse mesmo, porque a gente falava aqui antes que a gente preferia decidir em casa. Sim. Eu acho que o esquema do Vitória para essa partida hoje contra o Flamengo é isso. É amarrar o jogo. Buscar um empate, quem sabe ali beliscar um resultado, uns três pontos não, que é mata-mata, mas uma vitória, quem sabe. Só que, ao mesmo tempo, sabe que é muito difícil. O Vitória vindo do Rio de Janeiro com empate para decidir no Barradão, precisando vencer, já é ótimo, porque vai jogar a decisão ao lado do seu torcedor, no Barradão. Então, conta com esse pontinho aí a favor. Quem sabe o Vitória não consiga segurar esse time do Flamengo, que a gente sabe que é muito difícil. O Flamengo é o favorito praticamente em todas as competições que entra hoje em dia. Mas é futebol. Futebol é jogado ali nos 90 minutos. Nesse caso da Copa do Brasil, 180 minutos para decidir, com o Vitória decidindo no Barradão. Eu acho que o grande trunfo do Vitória é decidir no Barradão. Mas para isso ser um trunfo de fato, tem que conseguir algum resultado fora de casa, alguma vantagem fora de casa. Eu acho que é a parte mais difícil para o treinador Jair Ventura, que com toda certeza é um cara que gosta desse tipo de jogo, é um cara que vai preparar a sua equipe, mas fica aquele lance da partida passada, por exemplo, da partida contra o Corinthians. O jogo contra o Corinthians foi feio? Foi feio. O Vitória produziu chances, mas só teve uma finalização no gol. Quer dizer, toda a partida, Corinthians e Vitória, os dois só tiveram uma finalização no jogo. O Corinthians não finalizou nenhuma, o Vitória finalizou uma chance no gol. Do resto foi tiro para o alto, tiro para o lado, tiro para baixo, mas no gol só foi uma bola. É uma desvantagem que o Vitória tem. Além do mais, Kaiser está fora. Então, outra desvantagem. O Vitória não consegue finalizar em gol. O Vitória é um time, aquele arame liso. Cerca, mas não consegue furar ninguém, como a gente diz no ditado aqui na Bahia. Então, é uma dor de cabeça para o treinador Jair Ventura, até mesmo jogar por uma bola. Falta de efetividade. Agora, Barreto, vou perguntar para você que está assistindo nosso vídeo. Você lembra quando foi a última vez que o Vitória venceu o Flamengo na história? Pausa esse vídeo. Responde aqui nos comentários qual foi esse ano, dê seu palpite, qual foi o placar, quem fez os gols do Vitória nessa última vitória. Mas pausa esse vídeo, vai lá e volta aqui porque a gente vai dizer agora quando foi. Porque isso aconteceu em 2017. E lá para cá, 9 anos do Vitória sem vencer a equipe do Flamengo. Essa última vitória aconteceu justamente no estádio Luso-Brasileiro, que o Flamengo na época mandava os jogos lá, Brasileirão de 2017, 2-0 para o Vitória em um horário diferente, 11 horas da manhã até por sinal. Quem fez os gols foram o Iago Felipe e o Neilton. Para você ver, torcedor do Vitória, faz muito tempo. Rapaz, na minha memória recente tinha tido uma vitória no Maracanã, mas não, né? Não. 2017. 9 anos, pelo amor de Deus. Rapaz. Teve um empate. Teve um empate na 38ª rodada, se não me engano. 2-2. Lá. Foi. Então é isso que eu tava na cabeça, que o Vitória fez um bom jogo. E é esse que eu tava na cabeça, para mim tinha sido uma vitória. É um tabu para ser quebrado pelo treinador Jair Ventura. 2 partidas, excelentes partidas para o torcedor hoje. É bom esse horário, né? 7 horas, acaba próximo do outro. Para quem gosta de futebol, vai assistir Bahia, depois vai assistir Vitória. E a gente vai ver, claro, no portal salvadorfm.com.br o resultado dessas 2 partidas, desses 2 grandes jogos pela Copa do Brasil. Agora só te fazer uma pergunta, já que a gente está falando de Flamengo e foi o debate durante a semana. Júnior, Maestro Júnior, quis falar sardinha ou não quis falar sardinha? Me diga aí. Deu a cutucada, a famosa cutucada. Você acha que ele estava por dentro dessa... Agora sim, brincadeiras à parte, eu acho até que foi sem querer. Só que hoje em dia, principalmente no alcance que ele tem ali sendo da Globo, um veículo que é internacionalmente conhecido, acho que ele deveria ter um certo cuidado. Mas você acha que essa resenha de sardinha sai daqui da Bahia? Sai da resenha de torcedor de Vitória e torcedor do Bahia? Você acha que chega outros torcedores já chamam
o Bahia de Sardinha já chegou a nível nacional? Essa resenha surge de uma pessoa de fora daqui. Sim. Surge do técnico Joel Santana. Então, a partir do momento que surge fora daqui e também pela provocação que hoje o Bavi é conhecido nacionalmente como um dos maiores clássicos do Brasil, querendo ou não, quando as pessoas que gostam do futebol, que são apaixonadas por futebol, vão buscar ali, sempre encontram essa provocação. Tanto pelas histórias do Vitória, que os torcedores do Bahia chamam de galinha, tanto o inverso, né, que o Bahia é chamado de sardinha. Eu acho assim que fura a bolha daqui da Bahia, simplesmente do estado, e vai nacionalmente. Eu discordo um pouquinho, é bom discordar. Eu acho que essa resenha, tanto galinha quanto sardinha, eu acho que não chega, não tem um alcance nacional. Acho que Júnior estava falando de outra coisa, de outra resenha, que eu acho que ele nem fez a ligação, mas caiu ali como uma provocação para o Bahia. É isso, só que assim, por exemplo, quando a gente vai estudar alguma partida de algum time de fora, por exemplo, a gente busca muito os apelidos dos clubes. Isso, e nessa busca a gente também encontra os apelidos carinhosos, digamos os pejorativos. Assim. Né? Exato. Então eu acho que foi uma falta ali, talvez, de estudo a mais da partida, quem sabe. Eu acredito que ele realmente não fez de propósito, na intenção de provocar o Bahia propriamente, mas querendo ou não, o torcedor não vai entender isso. Não vai entender, até porque não é o perfil de Júnior, né? De tá provocando. Se fosse, por exemplo, um craque Neto, eu já pensaria 2 vezes, entendeu? Se fosse um Felipe Melo, eu já pensaria 2 vezes, se não for uma provocada, mas Júnior eu nunca vi ter esse tipo de postura de estar provocando, por mais que ele seja flamenguista, né? Ele é ídolo do Flamengo. Não acredito não, acho que caiu ali, aconteceu, infelizmente, para o torcedor do Bahia. Pois é, gente, vamos encerrando aqui o nosso giro e a gente volta na sexta, né? Exatamente. Na sexta-feira a gente vamos em palpites antes? Vamos lá. Boa. Bahia e Remo, na Fonte Nova, às 19 horas. Eu vou de 2-0 Bahia. Rapaz, eu vou de 4-0 Bahia. 4-1, 4-0 para placar largo, eu acho. Maria. Acho que é placar largo. Tô tão confiante assim no Bahia, não. Eu acho. E Vitória e Flamengo. Flamengo e Vitória, né? Que o jogo é lá no Maracanã. Diga seu palpite. Flamengo e Vitória. 3-1. 3-1 Flamengo. Rapaz, 3-0 Flamengo. 3-0 Flamengo. Acho que o Vitória não tem chance alguma diante do Flamengo lá no Maracanã. Infelizmente, torcedor do Vitória, mas acho que não tem chance alguma. Mas vamos ver, né? Que cale minha boca e que amanhã você confira lá no Portal Salvador FM. Amanhã não, hoje, no Portal salvadorfm.com.br o resultado da partida entre Flamengo e Vitória e Bahia e Remo. E até sexta-feira você vem mais com a gente aqui no Giro do Esporte. Valeu, Vini. Vamos nessa. Tamo junto. Tchau, gente. Um grande abraço.